Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu demorei um pouco pra gravar vídeo porque eu tava querendo recomeçar com conteúdos novos. Então, agora eu acredito que eu fique, tá? E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, manda sugestões de vídeos, tá? Caso você queira que eu faça algum vídeo inspirado em você, só mandar: Bia, faz tal vídeo, que a nós faz, tá? Hoje eu vim contar o meu testemunho. Gente, eu tava pensando, eu falei, nossa, eu acho que muita gente poderia estar precisando. E, tipo assim, da mesma forma que aconteceu comigo, pode estar acontecendo com outras pessoas. Então eu posso dar o meu testemunho pra ajudar outras pessoas. Eu falei, por que não gravar? Então, gente, hoje eu vim contar meu testemunho. Desconsiderem, tá? Se eu chorar, que é muito profundo. Então, bora lá. Então, gente, vamos começar pelo começo. Eu sempre fui evangélica, né? Eu nasci em berço cristão, graças a Deus. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica. Então ela sempre me levava pra igreja. Eu lembro que a igreja era na parte de baixo da cidade. Então a gente ia de pé e voltava de pé. Eu gordinha, com uns 4 anos de idade. Era muito engraçado, né, gente? Mas enfim, eu sempre fui, né? Sempre fui pra escola dominical, essas coisas. Só que quando chegou na minha adolescência, que eu troquei de escola, conheci pessoas novas, pessoas totalmente diferentes, pessoas não evangélicas. Eu lembro que eu cheguei, nossa, eu tô nervosa, minha gente, calma. Eu lembro que eu cheguei e as pessoas escutavam muita música mundana, certas coisas. E eu disse, não, eu sou evangélica, eu não posso. E até hoje as minhas amigas lembram desse rir. Aí elas falam, nossa, eu lembro, teve até uma época que eu tava meio afastada e ela falou, nossa, lembra quando tu chegou aqui na escola que tu não ouvia nada? E dizendo, não, eu sou evangélica, elas até riem, sabe, de mim. Mas é porque, tipo, na minha adolescência, no começo dela, o meu foco realmente era Cristo. Eu queria viver o propósito dele, eu queria ver a minha vida com ele. Então tudo que eu sentia, tudo que eu fazia era com a intenção no que Deus ia pensar. Tipo, eu faria isso, mas o que Deus vai pensar se me ver fazendo isso? Então, eu tentava ser o reflexo de Deus, sabe? Mas, é como eu falo, gente, vigiem as amizades. Não porque elas querem lhe levar pro mau caminho, é porque vocês estão no padrão diferente. Você tá no padrão evangélico e a pessoa não tá. Então, tem um padrão diferente. E, tipo assim, se você não vigiar e se você não estiver firme em Deus, como eu, aliás, eu tava, mas por um tempo eu me deslizei. Ela vai conseguir puxar você, entendeu? Não porque ela quer, mas porque, tipo assim, você tá fraco espiritualmente. Então é muito mais fácil do que você ganhar ela pra Jesus. E o que acontece? Tipo assim, eram adolescentes também, tipo de 12 anos, 13 no máximo. E eles escutavam muita música secular, e daí eu fui escutando e eu fui indo pro caminho, sabe? Então eu fui esquecendo a minha essência, fui esquecendo os meus princípios, e daí o que acontece? Eu me afastei. Eu parei de orar, eu parei de jejuar, eu parei de, sabe, sentir Deus. E eu lembro que na época eu tava sendo, não, eu tava no período de candidato à obreira, porque tem um candidato pra poder estar na obreira, que tem um processo. E foi um processo até demorado, porque tipo, as pessoas entravam lá, eram 3, 4 meses, eram consagrados. E por sinal, eu demorei 1 ano pra ser consagrada. Eu falei, eu não vou ser consagrada. Mas mesmo assim, eu fui batizada. Fui consagrada à obreira. E, nossa, cara, tipo, sabe aquela chama? Beleza. Aquela chama de, não, eu só quero Deus, eu quero ganhar os meus amigos pra Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu quero fazer a obra. Nossa, cresceu de uma forma. Porém, depois de um tempo, eu deixei isso acabar, sabe? Não foi ninguém, foi eu. Eu deixei isso acabar porque eu parei de orar. Eu dei mais valor às minhas amizades. Eu achava que eu tava mais feliz com as minhas amizades do que
com a minha amizade com Deus. Então eu fui deixando Deus de lado. E por um bom tempo, viu? Comecei a namorar escondido dos meus pais. Uma coisa que eu não aconselho. Gente, se vocês puderem esperar, esperem. Então, tipo, foi um namoro bem rápido, no qual me fez aprender, entendeu? Entender que eu tenho que esperar. Beleza, passou o período do namoro, ele foi embora. Sofri, mas foi o melhor, graças a Deus. Deus me fez entender isso. E o que acontece, minha gente? Eu me esfriei cada vez mais. Eu não queria ir pra igreja mais. Eu só ia pra igreja porque minha mãe queria, entendeu? A minha mãe dizia, não, você vai. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por ela ser assim, entendeu? Não tão liberal. Porque se ela fosse liberal, eu teria saído da igreja. Eu teria saído da igreja e hoje eu estaria no mundo. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. Eu acredito que da mesma forma que o pai do filho pródigo deixou ele ir pra conhecer as coisas do mundo, pra ele voltar com experiência e aceitá-lo novamente, eu acredito que Deus fez isso comigo, entendeu? Então essa palavra mexe muito comigo, porque eu fui, por curiosidade, eu saí da igreja. Aliás, saí não, né? Eu meio que saí, minha gente. Porque eu esfriei, eu deixei meus princípios. Então, eu meio que me aventurei no mundo. Eu tô um pouco nervosa, minha gente, calma. Eu meio que me aventurei no mundo pra conhecer sobre as coisas mundanas. E me afastei por um tempo. Porque eu me tornei uma afastada dentro da igreja. Então, eu me tornei uma desviada dentro da igreja. Eu ia frequentar a igreja, mas eu não sentia nada. Eu entrava, saía, pra mim entrava do mesmo jeito, saía do mesmo jeito. E eu tinha consciência de que aquilo era errado. Eu tinha consciência de que aquilo ali que eu tava fazendo era muito errado, que não tava certo. Mas eu falava, Deus, eu não quero. Eu falava, Jesus, não tá certo. E esse tempo foi passando. E eu era obreira, saí de obreira. Mas, cara, não tinha um dia que eu não sentia culpa, sabe? E eu falava assim, isso não tá certo, Deus. Eu tô indo pra tua casa, eu volto do mesmo jeito. Eu tenho que escolher entre ficar lá e sair. Então, se fosse por mim, eu teria saído. E a minha mãe sempre dizia assim, não, você não vai sair. E, gente, eu ficava numa confusão tão grande na minha cabeça. Mas eu acreditava que aquilo era um propósito. E certo dia eu tava em casa e eu senti um vazio, entendeu? Eu senti um vazio muito grande, eu senti uma falta pelo fato também do meu irmão ter morrido, porque, tipo assim, depois que meu irmão morreu, eu não queria de fato ir pra igreja, eu não queria mais saber de nada. Então, desde já, gente, por incrível que pareça, eu voltei há um tempo atrás, né? Eu voltei na adolescência, eu consegui voltar, sendo que é um caminho muito difícil de se encontrar. Tipo, eu ficava, Deus, onde foi que eu me perdi? Onde eu perdi minha essência? Só que daí, quando meu irmão morreu, que foi há 2 anos atrás, eu meio que parei de novo. Mas não pra fazer o que eu fazia antes, ficar estudando música mudando, esse tipo de coisa, não queria, é porque eu não queria ir pra igreja mesmo. Não que eu colocava a culpa em Deus, mas também eu não queria ir pra igreja, porque eu não me sentia à vontade, eu não me sentia bem. E eu passei por um período de ansiedade também, nossa. Mas enfim, depois que meu irmão morreu, eu não queria ir pra igreja. E depois de um bom tempo, acho que foi depois de um ano, não, foi depois de 2 anos, porque foi esse ano, a minha avó começou a ter uns problemas. E daí eu que fui ficar com ela. E, sabe, durante esse tempo todo, eu sempre senti o cuidado de Deus na minha vida. Eu fiquei esse bom tempo com a minha avó, cuidando dela, e eu senti falta, sabe, da presença de Deus. Eu senti um vazio. E atualmente, acho que faz uns meses, eu tava pra baixo, sabe? Eu não me sentia bem, eu me sentia vazia. Eu tava bem, mas eu sentia que faltava algo, que era o Espírito Santo, a presença de Deus. Só que eu me senti incapaz por ter passado tanto tempo, sabe? Por ter passado tanto tempo longe da presença dele, por ter passado tanto tempo sem fazer o que ele me chamou pra fazer. Eu dizia, não, eu acho que ele não vai me aceitar de volta. Eu acho que Deus, ele, sabe,
não me ouve, não me escuta. E por incrível que pareça, eu tava em uma noite e o meu colega sempre falou comigo, porque foi ele que me dava suporte, sabe? Pra me puxar. Ele não mora aqui na cidade, eu nunca vi ele, a gente se conhece só pelo celular. E ele chegou, né, tipo assim, chegou na fase da minha vida, depois que eu perdi meu irmão, que foi por ele que eu consegui voltar. Só que depois eu saí de novo. Mas não saí por sair, eu saí porque eu não queria e eu não tava bem pra ir. E eu já tô falando muito porque eu tô nervosa. Então, eu falei pra ele, mandei mensagem pra ele. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, acho que não. Aí ele perguntou o que foi. Eu falei, eu tô me sentindo vazia. Não sei se é por causa do meu irmão, mas eu tô me sentindo vazia. Aí ele falou, você vai ter acordado de 11 horas. Gente, era 8 horas. Ele tava na igreja. E eu falei, acho que sim. Aí quando foi 11 horas ele me mandou mensagem. Aí ele falou, tá aí? Não, ele falou, dormiu? Eu falei, não. Aí ele disse, me conta o que aconteceu. Aí eu falei, eu não sei se eu tô me sentindo vazia, eu acho que é por causa do meu irmão. Aí ele falou, se sentir vazia não é normal. Sentir saudade pelo seu irmão é normal. Sentir falta porque é sua família. Mas sentir o vazio não é normal. Aí ele começou a conversar. Perguntou por que eu tava daquele jeito. Aí perguntou se eu tava orando. Eu falei, não, eu não tô orando, porque eu sinto que eu não sou digna, sabe, de orar pra Deus, de pedir perdão a Deus. E ele chegou e falou, nossa, claro que é. Aí ele me explicou, conversou comigo. E a palavra que ele me falou foi em Isaías 49, onde diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, e o filho do seu ventre. Mas ainda que este se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Nossa, eu lembro que essa palavra mexeu muito comigo, entendeu? Tipo, quando Deus falou que não me esqueceu, sabe? E eu, nossa Deus, eu passei tanto tempo longe da presença do Senhor porque eu achava que eu não era digna, que o Senhor, tipo, não olhava mais pra mim. E ele falou, ó, eu aconselho você a orar. Ore. Fale pra Deus tudo que você tá sentindo e você vai se sentir melhor. Então tá. Aí eu falei, tá certo, obrigada. Dei tchau pra ele e ele foi dormir. Não, ele foi estudar, na verdade. E eu fiquei, né, fiquei pensando. Aí eu fui orar. Eu falei, vou orar. Eu sei que eu tenho muito tempo sem orar, mas eu tô sentindo que eu devo fazer isso. Aí eu sentei na cama, fechei a porta, fiz o que tá escrito em Mateus. Fechei a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto. E eu sentei na minha cama, desse jeito que eu tô. Eu sentei e falei, Senhor, eu sei que por muito tempo eu trilhei caminho errado. Eu sei que por muito tempo eu não chamo a tua presença, eu não falo com o Senhor. Mas nessa madrugada, era 1 hora da manhã, nessa madrugada, eu quero chamar a tua atenção de uma forma diferente pra mim. Senhor, eu não quero que essa noite seja mais uma noite. Eu não quero que hoje eu fale com o Senhor e amanhã eu me sinta vazia. Então, falei assim, eu quero que essa noite eu venha sentir, eu venha te conhecer de verdade. Eu venha saber quem é o Senhor, não pelo que as pessoas falam, mas quem realmente é o Senhor. Eu quero ter uma experiência diferente com o Senhor. E Deus me ouviu, sabe? Então eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar. E eu contei tudo pra Deus. Deus, foi assim, assim, assim. Eu tô assim, assim, assim. Gente, eu não conseguia parar de chorar. E em certo momento eu senti um mover, sabe, do Espírito Santo. Uma paz interior que quando eu abri os olhos, gente, quando eu abri os olhos, eu senti uma paz. Eu não me sentia mais culpada. Não me sentia culpada pelos meus erros. Eu não me sentia mais insegura. Eu não me sentia com medo. Eu não me sentia rejeitada por Deus. Muito pelo contrário, eu me sentia acolhida, sabe? Eu me sentia abraçada porque eu me senti calma. Eu senti uma calmaria tão grande, gente, tão grande. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Eu acredito que o Senhor hoje me mostrou o que é ter paz, o que é ser amada, sabe?
Como se ele estivesse dizendo, eu tô aqui, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, se por muito tempo você passou afastada. Eu acredito que ele quis dizer isso tudo com um propósito, pra você ver que o seu melhor, o que eu tenho pra você, tá do meu lado, sabe? Tá na igreja. Então, nossa, gente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, muito obrigada por ter me mostrado. Então, gente, como eu falo, eu posso estar passando, poderia estar passando por um período que hoje alguém tá passando. Então, uma coisa que eu falo tá, você errou, você se afastou do caminho de Deus. Não se sinta culpado, porque nós somos humanos. Gente, se vocês se afastaram por certas coisas, se vocês se afastaram por algum motivo e se sente culpado e sente que Deus não vai te aceitar, que não tá no tempo certo de voltar, eu aconselho que volte, sabe? Conta pra ele. Tipo, a gente não tem que voltar porque sente ele, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, como eu sempre mesmo falava, ah, mas eu falo com Deus, Deus não me ouve. Mas será que você tá tendo intimidade com ele de fato? Porque a intimidade é algo que a gente conquista, é algo que a gente constrói. A gente não constrói uma amizade do dia pra noite. Então a gente tem que ir conquistando, sabe? Não é falar hoje e semana que vem. Não, a gente tem que conversar todos os dias. Mesmo que não tenha assunto. Tem várias orações aqui, ó, na Bíblia. Tem várias orações que se você chegar, ó, Deus, hoje eu não tenho nada pra falar pro Senhor, mas eu vou orar aqui um versículo, principalmente Salmo, pra orar. Porque eu quero continuar essa intimidade, eu quero manter esse fogo, essa chama acesa. Eu entendo que é complicado a gente voltar quando a gente se afasta. Que a gente tá com um monte de culpa na cabeça, um monte de confusão, sem saber como voltar. Mas faça como eu fiz. Peça para Deus a direção. Deus, me guia no caminho correto. Me guia no caminho onde eu devo andar. No caminho que seja o caminho que o Senhor quer que eu siga. Eu não sei qual é o caminho de voltar, mas eu quero que o Senhor me coloque nele. Então, gente, é sério. Se vocês se afastaram por algum motivo, volte. Ele tá de braços abertos. Ele deixou isso bem claro quando ele fala sobre a parábola do filho pródigo, onde o filho ele se afasta e de uma certa forma ele passa por muitas coisas, ele se aventura, ele passa por coisas boas, mas chega a fase ruim da vida dele, onde ele lembra do pai dele e ele volta e o pai dele tá de braços abertos. Então é a mesma coisa com você. Deus tá de braços abertos te esperando. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou, ele tá sempre com você. Porém, ele tá esperando você reconhecer isso. Entendeu? Porque a gente às vezes fala, não, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém. Você faz as suas escolhas. Entendeu? E como eu falei, escolhas, como eu sempre falo na verdade, escolhas, ela define um futuro. Ela define uma vida. Então, cabe a você escolher a escolha certa. Entender isso. Deus não me abandonou. Então, eu vou voltar. Bia, mas é muito difícil voltar. É difícil, mas não é impossível. Eu voltei, eu sou uma prova viva. Hoje eu quero me firmar cada vez mais em Deus. Hoje eu quero ver o propósito de Deus. Porque uma pessoa me ajudou. Então, eu quero te ajudar. Se vocês querem voltar, nossa, primeiramente, ora, fala com Deus. Se vocês acharem, nossa, tá muito difícil, podem conversar comigo, que eu ajudo vocês. Não eu, né, mas o Espírito Santo. Eu vou ser apenas um canal, da mesma forma que alguém me ajudou, eu quero ajudar as pessoas. Então, gente, é muito incrível, sabe? Vocês querem uma experiência com Deus? Feche o teu quarto, ora. Não tem ninguém que vai te entender melhor do que Ele. Ninguém que vai dizer, não, eu te entendo melhor que Ele. Ninguém que vai te abraçar e você vai sentir aquela calmaria, aquela paz. Porque naquele momento que eu tava chorando no quarto, quando eu abri os olhos, o que eu senti foi uma paz, uma calmaria, assim, me senti amada. E assim você tem que se sentir amada. Eu errei. Não deixe o inimigo colocar culpa em você. Isso que ele quer, te colocar culpa pra você nunca ir pra frente. Mas entenda, Deus, ele morreu por amor a você. Então, não deixe com que isso venha a ser simplesmente uma história que as pessoas contam. Acredite nisso. Ele morreu por você. Então, volta pra ele, cara. Sério. Volta. Vai à igreja. Chama a atenção dele, sabe? De alguma forma. Converse. Seja você. Seja sincero. Faça
uma oração, a oração mais sincera que você já fez em toda a sua vida. Fale pra ele o que você tá sentindo, que ele vai te ajudar, eu tenho certeza. E foi isso, gente. Esse é um dos meus testemunhos, tá? Um dos. Acredito que eu vou trazer os outros. Se vocês gostaram, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e eu volto com outros testemunhos. E dê sugestões de vídeos, tá? E é isso. Tchau. Jesus abençoe.